Fala galera, beleza? Tranquilão? Essa é a nossa Judite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bater um papinho com vocês agora a respeito do pronome demonstrativo, né? Então, para quem não conhecia a nossa Judite, amanhã eu vou mostrar o que a Judite fez com um bonequinho dela, tá? Pra vocês verem como é que é. Só essa carinha que ela tem aqui. Mas ela é bem arteira, viu? Bom, pessoal, estudando muito português agora, muito bom, Aline, é isso aí, tem que mandar ver mesmo, pegar firme mesmo. Olá, Status Van, tudo bem? Leonardo Estratégia sempre junto, legal, cara, muito legal. BH, essa é a Judite Lamar, isso mesmo. Deia Morena, como é que vocês estão? Ribeirão Preto, um grande abraço para Ribeirão Preto. Galera de Curitiba, Nova Friburgo, Juiz de Fora, coisa boa. Campo Grande, Cuiabá, Rio de Janeiro, excelente, ficando careca, né? Eu estou ficando careca de aula e você está ficando careca de estudar, muito bom. Galera, valeu, cara, muito obrigado aí por falar do material do Estratégia, muito obrigado mesmo, viu? Legal saber que você está gostando. Belfor Roxo na área, Santarém, Teófilo Otoni, Miracema, muito legal, Boquim e assim vai. Meus amigos, essa ferramenta ela é muito legal, né? A gente passa a ter uma interação muito boa com vocês, né? A gente acaba atingindo pessoas que não nos conhecem, às vezes, nos nossos cursos online, e eu acho assim que dá uma amplitude legal, é muito bom. Hoje eu queria bater um papo mesmo, nem preparei nada, que eu sempre faço, as nossas transmissões eu faço do estúdio, mas hoje eu preferi mesmo bater um papinho de casa mesmo, né, pra gente falar a respeito do pronome demonstrativo, que a gente tem visto, né, que tem caído bastante nos concursos a respeito do pronome demonstrativo. Basicamente eu vou falar a respeito do emprego dele. Às vezes eu faço a seguinte pergunta para os nossos alunos, né? O que é o pronome demonstrativo, né? O que é? O pronome demonstrativo é aquele que demonstra, pô. E tá bom, né? Bom, mas na realidade, por que ele é chamado de pronome demonstrativo? Ele é chamado de pronome demonstrativo porque ele posiciona o ser em determinada situação, tá? Então ele posiciona, a ideia do pronome demonstrativo é essa, é de posicionar em determinada situação. A gente divide basicamente os pronomes demonstrativos em três tipos, em três fases, digamos assim, né? A gente vai dizer que ele pode se posicionar em relação a lugar, que ele é muito conhecido isso, né? Você se posiciona de acordo com o lugar. Então é o seguinte, sempre que a gente vai usar o pronome demonstrativo numa relação de lugar, a gente tem que prestar atenção no seguinte, a situação do locutor, eu que estou falando agora com vocês, eu sou o locutor, e o interlocutor, vocês que estão me ouvindo aqui, né, estão me vendo e tal. Então, eu falando com vocês, tudo que estiver perto de mim ou comigo, eu vou falar o pronome este, esta, isto. Então eu posso dizer o seguinte, este livro, moçada, é meu. Este livro é meu. Esta mão está cansada de tanto escrever. Esta careca está ficando maior ainda, né? Esta cabeça está muito careca. Então tudo aquilo que está com o locutor, né? Com o locutor, ou mais próximo do locutor em relação ao interlocutor. Então eu posso dizer o seguinte, esta cachorra, a Judite, que está aqui comigo, esta cachorra, ela é muito arteira, esta está aqui comigo. Mas eu posso de repente falar com vocês o seguinte, e aí moçada, o pessoal aí do Rio de Janeiro, como é que está essa cidade maravilhosa? Então quando a gente se refere àquilo que está próximo ou com o interlocutor, eu vou usar esse, essa, isso, tá legal? Esse, essa, isso. Então vamos lá, só para lembrar. Aquilo que está com o locutor ou próximo dele é este, esta, isto. Este chapéu é meu. Esta mão é minha. Esta camisa é branca. Tudo que está perto de mim. Esse, essa, isso é tudo aquilo que está mais próximo do interlocutor. Essa cidade maravilhosa, né? E assim por diante. Beleza.
Por isso que quando a gente vai fazer de repente, alguma mensagem que a gente vai colocar, seja pelo Facebook, uma mensagem direta, né, um inbox, ou seja por um e-mail, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O lugar onde eu estou é esta, isto. Nesta cidade está chovendo muito, é a minha cidade. E nessa cidade como está, né? Então é com quem eu falo. Beleza. E aí a gente também pode observar o pronome aquele, aquela, aquilo. O aquele, aquela, aquilo a gente usa para aquilo que está distante dos dois. Rapaz, vocês viram lá aquele problema que aconteceu lá na Bélgica? Aquele problema que aconteceu lá na Bélgica, aquele, distante. Então, veja só, eu estou falando de um problema que ocorreu distante de mim e de vocês, né? Então, está mais distante da gente. Então, nesse caso, a gente usa o aquele, aquela, aquilo, tá? Então, essa é a noção do posicionamento em relação ao lugar. Este com o locutor, esse com o interlocutor, aquele distante dos dois. E o terror em relação ao tempo, hein? Eu posso dizer então que este ano está demorando muito para passar ou esse ano está demorando muito para passar? Bom, com a relação ao tempo, tudo aquilo que é presente, está mais próximo do locutor, está presente, é presente, eu uso este, esta, isto. Então eu vou usar o seguinte: rapaz, este ano é o ano em vigor, este ano não passa, hein? Ou este ano está passando muito rápido, hein? Então eu uso este, esta, isto para alguma coisa que está em vigor. Terror, meu Deus do céu. Esta sua aula eu não aguento mais. Esta sua aula é a aula em vigor. Terror, essa aula passada sua, cara, essa aula passada sua foi um pouquinho melhor do que esta que está acontecendo agora. Então, ó, essa é algo passado, esta é algo em vigor. E aí vem um detalhe, né? Muita gente fala assim, vem cá, esta noite, cara, esta noite eu não dormi nada. É esta noite eu não dormi nada ou essa noite eu não dormi nada? Vamos lá, moçada, clica pra gente aí. Esta noite eu não dormi nada ou essa noite eu não dormi nada? Essa, tranquilo. Mas, vamos lá. A gente vai observar, por exemplo, a banca Sesgran Rio, a banca FGV, costuma colocar a intenção comunicativa. Aí se pergunta o seguinte, e eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. E se o locutor coloca assim, rapaz, esta noite eu não dormi nada. Cara, esta noite eu não dormi nada. Qual a intenção do locutor com isso, né? A ideia dele é que é o seguinte, os efeitos da noite parecem presentes ainda. Ele ainda está sentindo muito. Aí a intenção comunicativa dele é o quê? Em vez de eu falar que é a noite passada, é a noite que ainda parece que eu ainda estou sentindo tudo aquilo de problema que aconteceu na noite passada, está ainda em vigor. Aí o autor usa o esta noite eu não dormi nada, tá? Mas vamos lá, a gente primeiro tem que se basear na ideia do que é previsto. O previsto é o quê? Essa noite eu não dormi nada. É algo passado, beleza. Esta noite não dormi nada, opa, eu quero puxar para o presente. Aí eu tenho uma intenção comunicativa, tá bom? No concurso público é lógico que nenhuma banca vai falar que o certo de colocar tem que ser esta noite. Não, não é isso. Porque aí não é a noite em vigor, tá legal? Mas aí, se o autor usa o esta noite, é porque, qual a intenção dele? Ele ainda sofre os resquícios daquela noite mal dormida. Aí é uma intenção comunicativa, tá bom? Beleza, efeito de continuidade, muito bem aí o Lamari, excelente Lamari, isso aí, muito bom. A mesma coisa a gente vai observar com relação ao tempo futuro. Terror, vem cá. Eu vou falar então que eu vou fazer esta prova ou vou fazer essa prova que é mais distante, né? Rapaz, esse concurso está chegando. Olha só, essa prova está chegando, é algo distante, tá? Ó, essa prova está chegando, é algo distante. Então, é futuro, beleza? Tranquilo. Mas você está na fissura, está estudando pra caramba, está na fissura. Aí você fala o seguinte, rapaz, esta prova, cara, esta prova vai me pegar, eu vou pegar pesado no estudo porque esta prova está chegando, esta prova. Quando eu coloco esta prova, não é a prova presente, eu não estou realizando a prova, mas com toda aquela motivação que eu estou para fazer a prova, aí eu uso o esta, eu estou trazendo para o presente.
Eu estou sentindo os efeitos da prova já, agora. Por isso que as gramáticas não colocam o uso do pronome demonstrativo no futuro. Então tem que ser, o futuro é esse, essa, isso. Não, não coloca. Coloca o passado. Mas o futuro, ela deixa em aberto. Basicamente em cima de quê? Dessa intenção comunicativa. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, esse fim de ano vai ser muito legal, cara. Esse fim de ano vai ser muito bom. Esse fim de ano, que é futuro, esse fim de ano, tranquilo. Eu estou dentro do rigor da gramática, né? Da linguagem, então tá tranquilo, na norma culta. Mas, cara, eu estou me preparando pra caramba, estou comprando um monte de coisa legal para poder fazer uma passagem de ano excelente. Cara, este fim de ano a gente vai arrebentar. Este fim de ano vai ser muito bom. Olha só, então eu estou com a intenção comunicativa mostrando que esse futuro está bem próximo para mim, com a minha intenção comunicativa, né? Então cabe. Mas eu não quero colocar caraminhola na cabeça de ninguém, tá? Então a ideia é o seguinte, momento presente eu uso este, esta, isto. Momento passado eu uso esse, essa, isso. Terror, e se foi alguma coisa que aconteceu mais distante no passado? Eu vou usar aquele, aquela, aquilo. Né? Rapaz, naquela época realmente se pensava assim. Naquela época. É a época mais passada ainda. Naquela época. Tá legal? Então é só para você lembrar. Este, esta, em relação a tempo. Este, esta, isto, presente. Esse, essa, isso, passado. Aquele, aquela, aquilo, um passado mais distante ainda, que a gente costuma colocar como passado remoto, tá? Então mais distante ainda, tá tranquilo. Meus amigos, o uso do pronome demonstrativo em relação a tempo, em relação a lugar, a gente tem um recurso que é chamado de recurso deítico, tá? Então é o recurso chamado deítico. Quando eu vou posicionar o pronome demonstrativo posicionar o ser, né? Em relação a tempo e lugar. Mas há mais um. Qual é o outro recurso? Aí é o recurso do discurso. Aí é letra a letra, palavra a palavra que você vai observar no parágrafo. Você vai ter o desenho do parágrafo lá. E aí é o seguinte, e muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Existem então, no recurso do discurso, nós temos dois recursos, a subdivisão. Um é o recurso anafórico. Então, o que é o anafórico? Ele é retomada. O ana, ele significa atrás, ok? Então, anafórico, ele retoma uma palavra anterior. Rapaz, eu estudei muito, cara. Eu estudei bastante hoje, Terror. Isso me deu uma energia muito grande. Olha só, o isso retoma o quê? Toda a informação anterior. Rapaz, eu estudei pra caramba. Isso me deu um vigor ainda maior. Isso é a retomada. Então eu usei isso, esse, essa para retomar uma informação anterior. Essa informação anterior, esse recurso é anafórico, tá legal? E eu retomo com esse, isso, essa, uma informação de caráter geral, tá legal? De caráter geral. Por que eu estou falando isso? Porque existe também... Aliás, depois eu vou voltar no anafórico. Agora eu vou colocar o outro, que é bem simplesinho, que tem até caído pouco nos concursos, que a galera mata logo, que é o recurso catafórico. O que é o recurso catafórico? O recurso catafórico, o cata significa projeção. Ele projeta para frente o elemento, né, referenciado. Então, pessoal, eu tenho esta dúvida. 2 pontos. Você vai estudar hoje ainda? Eu tenho esta dúvida. E qual é a dúvida? Na sequência, eu coloco a dúvida. Quando a gente usa o recurso catafórico, a gente tem um elemento linguístico que são os 2 pontos. Os 2 pontos já sinalizam para a gente que é um recurso catafórico ali. Tá? Então, no recurso catafórico, eu vou usar este, esta, isto. No recurso anafórico, que ele retoma, de maneira geral, o elemento anterior, eu vou usar esse, essa, isso, beleza? Mas eu já vi a galera aí já perguntando, porque muitas vezes acontece isso mesmo. Ô, Terror, mas vem cá, mas eu vejo direto, cara, eu vejo direto o pessoal colocando nos textos, né? E pessoas renomadas colocando nos textos o este retomando o elemento anterior. Vamos lá. Então, o que a gente vai notar? Eu posso ter também, no recurso anafórico, a retomada, se ela não é uma retomada geral, eu posso também fazer um contraste.
o contraste, e aí eu vou ter a ponte, né? O contraste entre este, aquele. Por exemplo, visitei o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Aí eu quero falar sobre Belo Horizonte, que eu achei uma cidade muito bonita, muito legal e tal. Aí eu falo o quê? Nesta cidade... Aí eu uso esta, este, isto, para quê? Para retomar o último elemento. Nesta cidade, passei em tal lugar, gostei pra caramba, os mineiros são muito legais, pará. Então eu uso este, esta, isto, para retomar o último dos elementos. Vou colocar o dedo aqui, ó. Tá, ó. Coloquei o primeiro e o segundo. Eu retomo o último elemento com este, esta, isto. Mas eu falei que eu visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora eu quero retomar o quê? Rio de Janeiro, que foi o primeiro elemento colocado. Ah, então vamos lá. Visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Naquela cidade Rio de Janeiro. Por quê? É a primeira cidade falada. Naquela cidade fui às praias, fiz assim assado. Então, a gente tem o recurso anafórico e a gente tem que tomar cuidado com ele. Porque existe o anafórico que retoma um elemento de maneira geral, uma informação de maneira geral, e ele pode também retomar dois elementos em contraste. Ah, mas aí, Terror, vem cá, vamos ter uma dúvida aí, que é a seguinte. E se eu quiser só retomar Belo Horizonte? Visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu vou falar nesta ou nessa cidade? Me ajuda aí, moçada, me ajuda aí, tá? Me ajuda aí. Como é que fica então? Visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas eu só vou retomar Belo Horizonte. Eu vou usar nessa cidade ou nesta cidade? Me ajuda aí, coloca aí, nessa ou nesta, me ajuda aí. Vamos lá, de novo, hein? Visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora eu vou retomar só Belo Horizonte. Eu vou usar nesta ou nessa cidade, nesta ou nessa cidade. Aí é que a gente vai tomar muito cuidado pelo seguinte, mesmo eu não falando sobre o Rio de Janeiro, não colocando aquela, eu mantenho o contraste, eu devo manter o contraste. Se eu quero retomar apenas a última palavra, eu coloco o nesta, esta, isto, este, para retomar o último. Quando eu uso a retomada do último, já subentende que o primeiro eu não vou falar mais nada, tá legal? Então o correto é: visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Nesta cidade mineira, então nesta cidade mineira, eu não preciso falar do Rio de Janeiro. Eu fiz um contraste, mesmo não colocando o outro. Tá legal? É aí que muita gente se confunde. É aí que muita gente pensa que deveria usar o essa, porque ele retoma apenas um elemento, mas ele não retomou apenas um elemento. Ele retomou um diante de outro, em contraste com o anterior. Aí eu tenho que preservar o neste, nesta, nisto, este, esta, isto. Beleza, moçada? Todo mundo entendeu uma boa? Ó, Terror, vem cá. Ah, você falou Belo Horizonte aí. E se eu quisesse retomar somente o Rio de Janeiro? Naquela cidade maravilhosa. Visitei Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Naquela cidade maravilhosa, show de bola. Eu vou retomar quem? Eu retomo aquela primeira, sem precisar colocar a última. Tá legal? Então, a gente, de certa forma, chegou a observar, então, que o pronome demonstrativo, ele pode, então, posicionar como recurso deítico, que eu vou subdividir em tempo e lugar. A gente viu, então, rapidinho. Tempo, este é o presente, este, esta, isto, presente. Esse, essa, isso, passado. Aquele, aquela, aquilo, passado mais distante. Fechadinho? Tranquilo. Agora, em relação a lugar. Então, aquilo que está com o locutor ou próximo dele, a gente vai dizer que é este, esta, isto. Beleza? Aquilo que está com o interlocutor, quer dizer, com quem ele fala, eu vou usar esse, essa, isso. E aquilo que está distante, eu vou usar aquele, aquela, aquilo. Tá legal? Beleza. No recurso do discurso, eu vou usar o recurso anafórico e o recurso catafórico. O catafórico é o mais simples, né? A minha dúvida é esta, 2 pontos, na sequência eu projetei, tá legal? Tranquilo. Mas no recurso anafórico, é o que mais cai em concurso, aí a gente vai observar.
eu vou retomar apenas um elemento de maneira geral, não há contraste nenhum, eu vou usar esse, essa, isso. Tá legal? Então eu falo o seguinte, como a gente comentou aí, rapaz, eu comprei um celular. Esse celular me deu tanto problema, esse celular, eu comprei só o celular, não comprei mais nada, não há contraste nenhum, eu vou usar esse, essa, isso. Tá legal? Beleza. Mas se eu falar que eu comprei uma bicicleta e um celular, eu quero retomar bicicleta. Foi o primeiro, não foi? Eu uso aquele, aquela, aquilo. Celular, foi o último, não foi? Eu vou usar este, esta, isto. Fechadinho, tudo tranquilo? Beleza. Tô vendo a galera aí batendo papo, faz uma aula de tipologia textual. Moçada, vou pedir a vocês agora o seguinte, olha só. Vou dar 30 segundos aí para vocês elencarem para mim aí qual é o tema da nossa aula de amanhã, tá bom? Manda ver. Qual é o tema da nossa próxima aula? Fala para mim aí o que vocês querem que eu fale. Um aqui falou a respeito da tipologia textual. Então, pode concordância, crase, vamos lá, vamos ver quem vai ganhar aí, ó, tá? Que já é o tema de amanhã. Vocês aqui mandam aí. Vírgula, concordância, crase, sintaxe, reescrita. Pode deixar que depois eu vou ver todo mundo aqui. Pontuação tá dominando aí, né? Beleza. Predicativo, pontuação, regência. Tem um regência que é para poder pegar bem. Partícula C, dá uma olhadinha no meu Periscope da semana passada. Eu falei várias coisas do C, do Q também, tá? Pontuação. Então vamos fazer o seguinte. Para agradar todo mundo, eu vou fazer amanhã. Vou falar sobre a tipologia textual, porque o companheiro havia pedido aí. E na sequência, eu vou falar algumas coisas sobre a pontuação. Como a ideia da pontuação ela é extensa, eu vou escolher um nicho, falo daquilo e a gente ao longo do tempo vai batendo um papinho também. Tá legal, moçada? Só agora para a gente poder finalizar, eu gostaria de novo falar com vocês. A gente vai fazer igual a pessoa falou aí, ó. Terror, resumão para o INSS. A gente vai fazer uma aula ao vivo no dia 2 de abril. Basta você se cadastrar no meu e-mail, tá? O e-mail é só para isso. O e-mail é pedagógico@terrorportugues.com.br. Então essa aula é gratuita, é ao vivo, a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá? Vai ser no dia 2 de abril, vai ser num sábado. Então anota aí, pedagógico@terrorportugues.com.br. Aí a minha equipe já vai cadastrar todo mundo e vai fazer a chamada na semana que vem, tá legal? É só cadastrar lá. Vou fazer uma aula de discursivas, tá? No dia 31 de março, quinta-feira que vem. O aluno que quiser participar desse aulão ao vivo gratuito, é só cadastrar, agora já é outro e-mail, não vai confundir, hein? Então é outro e-mail. Qual que é esse outro e-mail? Só para discursivas. As discursivas redação para concursos@terrorportugues.com.br. Redação para concursos@terrorportugues.com.br. E lembrando que e-mail não tem nem tio nem cedilha, né? Então ficaria redacal, né? Então é redação para concursos@terrorportugues.com.br. Para a gente tirar a sua dúvida tranquilo. Tudo que vocês estão colocando aqui, ó, já vou sempre anotar aqui para que a gente possa fazer um Periscope sempre com aquilo que você precisa, tá bom? Um grande abraço, meus amigos, tudo de bom e curta essa noite aí, tá legal? Até mais, tudo de bom!